Olá! As primeiras linguagens Assembly surgiram na década de 50, na chamada segunda geração das linguagens de programação. A segunda geração visou libertar os programadores de dificuldades como lembrar códigos numéricos e calcular endereços. Assembly foi muito usada para várias aplicações até os anos 80, quando foi substituída pela linguagem de alto nível. Isso aconteceu principalmente pela necessidade de aumento da produtividade de software. Atualmente, a Assembly é usada para manipulação direta de hardware e sistemas que necessitam de performance crítica e devices drives, sistemas embarcados de baixo nível e sistema de tempo real. São exemplos de aplicações que usam a Assembly. A Assembly é uma linguagem de programação e uma linguagem de programação que serve para fazer programas. Os programas são escritos de forma de texto. Usando o editor de texto, criamos o chamado código-fonte. Este código-fonte é transformado pelo compilador e pelo linker num programa executável. Muitas vezes ouvimos linguagens assembler. É um erro muito difundido. Na realidade, assembly é o nome da linguagem e assembler é o programa capaz de compilar código-fonte em arquivos objeto. A linguagem assembly é considerada de nível baixo. Isto não significa que menos importante ou eficiente que uma linguagem chamada de alto nível. São apenas modos diferentes de se programar em níveis diferentes de atuação. O que pode dizer é que uma linguagem de baixo nível, como Assembly, você pilota diretamente a CPU de seu computador, nada de intermediários. Uma das características da Assembly é que cada linha de código-fonte possui apenas instruções para o processador. Por exemplo, move, EAX, EDX, irá mover o conteúdo e o registrador EDX para o registrador AX. EAX. Neste caso, a instrução move é chamada de mnemônicos. Os mnemônicos são apelidos das instruções mais fáceis de guardar na memória do que seus valores hexadecimal, ou um valor binário exigido pelo processador de mnemônicos. Em mnemônicos, podemos escrever nossos código-fonte e fazer com que o processador faça exatamente o que queremos, sem firulas ou perda de tempo. O resultado é um programa enxuto, rápido e altamente eficiente. Boa noite. Vou falar um pouco das aplicações do Assembly. O Assembly é utilizado no desenvolvimento de algumas partes dos sistemas operacionais, como o Windows, por exemplo, as quais precisam de alto desempenho. Um outro uso está no desenvolvimento de drives de dispositivos e componentes como impressoras, mouses, e também é muito utilizado também na implementação de rotinas velozes, como a compreensão de dados e encriptação. Pode também ser utilizado no desenvolvimento de códigos maliciosos ou vírus. Eu vou falar também nos exemplos de montadores. Os montadores proprietários, pode citar o exemplo do Masm. Ela é uma ferramenta que consome um programa em linguagem de montagem x86. O endereço para maiores informações é o da Microsoft, é o www.microsoft.com/download/em/details.aspx id igual 12654. Os open source, podemos citar o NASM, que é um compilador para Assembly voltado para o Linux. O endereço para maiores informações é o http://nasm.us. E também tem o Flat Assembler, que é um compilador rápido destinado à arquitetura dos processadores. Ele suporta a AMD64 e a MT64. Eu vou falar também do esquema básico de desenvolvimento, dos programas, que engloba a codificação, compilação, debug e deployment.
A codificação basicamente é a criação do código do programa a ser implementado e todo o texto a ser criado para a execução das rotinas do programa. A compilação que traduz todo o código-fonte do programa escrito numa linguagem de alto nível em código objeto da execução do programa. O processo de compilação é mais complexo e demorado que o de montagem, pois um único comando pode gerar várias instruções de máquina. O compilador realiza uma análise do código-fonte, a qual é dividida em 3 partes funcionalmente: análise léxica, análise sintática e análise semântica. Debug é um programa que permite aos usuários de forma interativa examinar a memória do conteúdo e fazer alterações. Ele também tem vários subcomandos que são usados para acessar específicos setores do disco, portas e endereço da memória. Uns exemplos, um dos principais comandos do programa debug é a letra A: montar instruções simbólicas em código de máquina. D: mostrar o conteúdo de uma área da memória. E: entrar dados na memória, iniciando num endereço específico. O deployment é a execução do programa em si. Ele faz uma verificação no programa. Se caso não existir erros, ele executa o programa. Se existir erro, ele volta no início do programa.